adoço. Visual é mesmo pra você, adoço. Visual é mesmo pra você, é foto. Como é que é, família? Saudação hora do dia que tiveres a ver esse vídeo. Eu sou o Bat310, o EQ é o chocolate branco, a última bolacha do pacote. Subscreve no nosso canal, clique, põe gosto e partilha e chama todos da tua família, porque hoje vai pegar fogo. Nós vamos ter aqui uma conversa com o dono do município, ele que já foi dançarino, produtor de evento, o que bate bué, o da luta, para todos os adoços do mundo ele merece, porque ele já fez quase tudo. Então hoje vamos estar aqui a entender, né, sobre a história dele, sobre a vida dele, o que ele faz atualmente. Já sabem, vocês já sabem. Sem mais nada, no nosso programa, o Dadox Dala, o dono do município. Salve de palmas para o Dadox Dala, faz favor. Pode chegar, Bogotá. Tio Dallas. Bado 310. É como, Bogotá? Tranquilo, Bado 310. Tá à vontade. Obrigadão. Cumprimenta aí o povo, faz favor. Olá pessoal, muito boa noite. Pessoal da Doço Visual, estão de parabéns já, desde já, pelo trabalho que têm exercido na cidade e no município do Lubito. Muito obrigado, Dadox Dala. Ok. Já agora, agradecendo aqui a tua presença, muito obrigado por aceitar o nosso convite. Ok. Certo. Dadox Dala, está à vontade, quero convidar aqui o nosso jantar, se assim é bem dito, ou o nosso lanche, Okay. patrocinado pelo iCentec, o Acesso BK. Muito obrigado pelo patrocínio, Cota, continua assim, que nós estamos contigo e você está conosco. Muito obrigado, iCentec. Dadox Dala, está à vontade, essa aqui é a tua garrafa, acho que a produção vai mandar aí o garfo. Obrigado. O Hoje garfo do Bado 310. o pitisco da casa, Certo. que é patrocinado pela Centec. Certo. A empresa de momento está situada a nível da província. Venda de reparação de telemóveis. Vendas de reparação e telemóvel. Certo. Bela Vista, a placa-mãe é no município. Certo. Certo. Olha, estamos à espera aqui. Olha, o garfo do 3D, o 3D tem que comer. O pessoal aí de casa já diz esse 3D. Obrigado. Come muito, então a barriga está a sair. Ô tio Dala, a minha barriga está a sair por causa do programa. Esse é que está patrocinando. Dadox Dala. Para começar, nós queremos saber como é que surgiu esse nome Dadox Dala. Dadox Dallas. Certo. A princípio, Antônio Augusto Dallas é meu nome. E esse nome surge no ano 2006. 2006. Quando estava a bater a música do Turbante. E eles têm um vocalista de nome denominado Dadox. Certo. Então eu, por ser o Dallas, preferi, né, juntar o nome Certo. do músico A tua com o meu. inspiração veio da Dadox Dala do Turbante. Não, a inspiração não, simplesmente o nome. Certo. Dadox é mesmo do Dadox dos Turbantes. Certo. Essa é a essência. E também conhecemos o Dadox Dala como um menino malandro. Se assim possa dizer, naquele tempo o Dadox Dala foi um dos reis cá do nosso município. Rei das confusão, depois participa da dança. Como é que queres me explicar essa situação? O Dallas, o incrível. Prontos, é assim. Na vida, as caminhadas são traçadas por metas. Certo. E nós tivemos um passado que não foi nossa vontade fazer parte de gangues. Certo. Nós lutávamos para defender a nossa rua. Por acaso eu nunca fui de fazer mal a quem nunca fez-me. Certo. Lógico. Então, éramos perseguidos, corridos nas outras ruas por causa das outras pessoas que vivem ou viviam na nossa rua. Certo. Então isso obrigou-nos também a fazer parte do mesmo elenco. Obrigou-nos a fazer parte do mesmo elenco, que nós defendíamos a nossa rua com garra. Certo. E eu, na altura, era um dos poucos que já havia saído de Luanda, né, quando eu mudei-me para cá, e já era meio assanhadinho, já fui acusado de muita coisa, por acaso. Certo. Desculpa. Sofri, já fui acusado de muita coisa, em particular no meu prédio onde eu vivo. Certo. Já fui acusado que eu chupo gasolina, que eu uso estupefaciente. Certo. Certo. Hoje eu não fumo, nem no passado fumei, nunca usei nenhuma dessas substâncias. Certo. E foste acusado mais ou menos por quê?
Porque eras de grupo, fazias muita confusão. Por causa da malandrice, era muito traquino e terrível. Certo. Então isso passou uma imagem negativa minha, à vizinhança, que percebiam mal mesmo a minha forma de ser. Esqueciam-se que eu era adolescente. Certo. E existia naquela altura muita coisa que eu fazia, normalmente também por falta de conhecimento. Certo. Só agradeço a Deus por não ter perdido a vida naquela altura. Certo. 80 Squad Gang de Fire, o que é que significa na vida da Dux Dallas? Muita coisa, são irmãos, família para mim. Certo. O grupo que colocou-me no pódio não foram eles por acaso. Eu nasci de um grupo do meu prédio que criamos, que era... Os Kavik Squad. Lógico, aquele grupo. Certo. E criamos nosso prédio, os Kavik Squad. E se não estou em erro, fui eu que dei esse nome. Se não estou em erro, certo. Fui eu quem dei esse nome. Mas no decorrer do tempo, a rua foi certo. Criando uma união. Temos que nos unir, primeiramente com os The Best. Certo. Desde já mandar um abraço aos The Best Love, os líderes estão aí, o Copa Squad, o Renato Black, certo. O Laelson, o Dázio. Pronto, é outro pessoal aí que está a escapar. Certo. E, é mais ou menos isso. Agora, relativamente aos 80 Gang, depois dos Kavik, unimos a Rua da Fapa completa. Então tornou-se uma família única, certo. Na qual também, nessa altura, eu tive destaque por causa mesmo da disponibilidade de luta. Gostava de confronto. Já se arrependeste num confronto que tu foste e saíste de lá mal? Se arrependeste ou te bateram, ou te alejaram, te partiram a cabeça? Já que te marcou muito, que até agora não esquece. E você hoje mudaste, hoje já assim o homem fala assim: esse cara antigamente me deu também. Nunca temi ninguém. Certo. Nunca temi ninguém. Eu ia para as ruas preparado para tudo e o que puder acontecer. Certo. Ia para as ruas preparado. Pronto, né? Tivemos um grupo que trouxe-nos simplesmente um pouquinho de dor de cabeça, mas nos davam trabalho. Certo. E prometiam que poderiam me apanhar e me fazer e nunca conseguiam me apanhar. Era até hoje, os HR, os africano. Certo. Os BDD, não sentias medo dos BDD? Os BDD não, já fui ao contente sozinho. Certo. Fui interpelado por alguns membros dos BDDs, rodearam-me por acaso, certo. Mas acho que todos sabiam que mexer aí vamos estragar as coisas, então tinham aquele receio de partir por cima de mim, certo. E eu sempre no meio deles com aquela calma e serenidade, certo. Sabia que se me tocassem eu podia reagir bem, como eu estava a controlar os ângulos, quando pudesse começar a guerra, onde eu podia partir primeiro. Já controla os ângulos também? Eu controlava os ângulos porque eu podia, um poderia partir por cima de mim, eu podia reagir, certo. Porque naquela altura eu não conseguiria me conter. Não conseguia mesmo me conter, eu reagia de forma estrondosa, já chegava a acusar que eu tinha feitiço de luta, muita coisa, enfim. Não me lembro de ter perdido um combate, nunca perdi nenhum combate, já fui aleijado, porque já o fiz também. Então, mas perdi um combate 1 para 1, não me lembro. Não te lembras, perdi um combate 1 para 1? Não. Da Dux Dallas, estamos a sair do grupo 80 Gang de Fire e partimos para Black Estraga. Pronto. Como é que foi criado o grupo Black Estraga? Porque nós sabemos aqui que o Dux Dallas foi um dos fundadores também. Pronto. Na era 80 e a gangue, certo. Nós criamos a Black Estraga para termos uma outra imagem, né? Que não fôssemos mal olhados como grupo dos confusionistas, vão dançar os 80, certo. A gangue estão a dançar. Existia pessoas naquela altura que guardavam mágoas sobre nós e não poderiam aplaudir a nossa coreografia no palco. Certo. Então criamos um grupo dentro dos grupos. Eu tenho uma pequena dúvida. A Black Estraga começou no tempo dos 80 Squad também? Sim. E aí, então as confusões também começaram nesse tempo? Não. E como é que se dividiam? Não, as confusões começaram antes. Certo. Então, nós criamos a Black Estraga quando já estava a terminar a época de confusão. Certo. Então, nós quando saíssemos para lutar naquela altura, a malta ia como 80, não como Black. Certo. Íamos lutar como 80 Squad, não como a Black Estraga. É mais ou menos certo. Isso. Yeah. E no meio disso tudo, o Dux Dallas já chegou aí preso? Nunca fui preso. Nunca foste para a cadeia? Nunca fui para a cadeia. Lembro eu fiquei detido depois da época das confusões, porque teve 2 agentes, acredito da Brigada Moto, que atuaram sem maneira, eu estava andando motorizada,
Auturam-me sem maneira na unidade operativa, pediram para parar e eu não prestei atenção. Por acaso a pessoa que estava atrás andar comigo, que é o meu Topazinho, desde já mandou um abraço para o Niba Balema, tropa. Certo. E ele não deu nenhum feedback, que estavam pedindo para a moto parar. Então os Pinipuk, conforme são chamados, deram um toque na motorizada, nós caímos. Quando eu levantei, reagi mal, empurrei também os agentes com a motorizada deles. Certo. E fiquei detido naquela noite, mas no dia seguinte tive que ir para casa relaxar. És filho de chefe? Empurram a gente e sai logo. Não, prefiro não expor ou falar desse pormenor. Certo. Pronto, né? É o meu pai, por acaso, os meus amigos que eu tenho, os meus contactos que eu tenho, que puderam dar um suporte para resolver isso. Agora, relativamente à posição que ostenta, ou o grau que ostenta o meu pai, prefiro não divulgar, certo, para poder preservar aquele lado bom. Já falaste tudo aqui, os telespectadores também já sabem. Partindo aqui da Dox Dala, estamos na atualidade. De lá para cá, muita coisa mudou. Da Dox Dala se tornou produtor de evento e se tornou mais outras coisas. Os nossos telespectadores querem saber aqui praticamente, eu tenho a certeza porque nós publicamos no nosso Facebook, são muitas perguntas para o Dox Dala, mas depois vamos ler. Mas essa não podemos ler no tempo das perguntas, tenho que perguntar agora porque faz parte para o princípio da nossa conversa. À vontade. O Dox Dala é cafetão? Olha, eu realmente... Atualmente. Não, realmente, para ser sincero, né? Para ser sincero, antes de eu responder essa questão, acho que eu tinha que buscar o meu passado e o meu presente. Certo. Tá à vontade. Aqui, não, paz e amor. Paz e amor. No meu passado, desde sempre fui um menino de destaque. Não quero dizer que eu fui melhor que os outros, não. Certo. Fui um menino de destaque pelo meu envolvimento nas situações. Mas, os cotas, né, que são os mais velhos, muitos deles, foram olhando para ver quem é esse puto, consegue movimentar, está sempre mexido, a sacudir-se, tem sempre umas amiguinhas boas, não sei o que está aí. Certo. Então os cotas foram solicitando. Para Caçulho, como é que é? Aquela tua amiga, podes apresentar? Eu, na boa, apresentava sem saber quais são as intenções dos dois. Certo. Se poderiam se relacionar, depois uma receber um dividendo e outro gastar qualquer coisa, isso não me dizia respeito. Certo. Eu nunca ganhei dividendos ao apresentar alguém ou uma menina em alguém, ou um rapaz, ou um cota, ou um senhor numa menina, nunca ganhei dividendo. Certo. Eis a razão que faz com que eu não aceite que sou cafetão. Certo. Eu aceitaria que sou cafetão se eu chegasse ao meio termo com a menina. Nunca chegaste em vender uma menina? Não, nunca vendi, mas já apresentei várias meninas e várias pessoas. Certo. Isso sim. Sim, senhora. Então o Dox Dala aqui quer dizer que não é cafetão? Não sou cafetão. O que acontece? As pessoas não sabem realmente o que tu fazes, o que tu és, qual é a tua posição social. Querem saber às vezes demais sobre a tua vida. Certo. Ao invés de procurarem saber, na primeira pessoa, nesse caso sou eu, procuram conversinhas de terceiros. Certo. Há muita gente que fala de mim e eu não conheço. Não conheço, nunca tive contato com essa gente. És famoso? Pronto. Teve uma estrada que eu construí para atingir essa meta. Se consideras famoso também, né? Considero-me. Não digo que eu sou famoso a nível da província de Benguela, a nível do Lubito, mas tenho um nome a nível da província. Certo. Sou conhecido por muita gente na Cidade Baixa e em Benguela e a nível nacional. Nas 14 províncias que eu conheço tenho destaque. Certo. Como tal. Da Dox Dala, atualmente és produtor de evento? Nunca deixei de ser. Mas cá no Lubito estás um pouquinho ausente. Não, é assim, a vida obriga-nos a dar um passo. E a vida obriga-nos a dar um passo. Tive uma oportunidade que eu não poderia desperdiçá-la em Luanda e tive mesmo que me mudar para Luanda. Mas nem com isso eu deixo de fazer as minhas atividades. Dizem que o Dox Dala foi em Luanda para vender saco. Não, eu trabalho no serviço de atendimento ao público. Certo. Serviço integrado de atendimento ao público. Nesse caso aqui é o SIAC. Certo. Acho que as pessoas não sabiam dessa verdade e vão ficar sabendo. Então o Dox não foi vender saco em Luanda. Não. Trabalho em serviço de atendimento ao público. Certo. Que é o SIAC. Então é isso que tirou da Dox Dala de Benguela para Luanda. Não, eu saí de cá como imigrante. Certo. Que teve uma proposta lá em Luanda.
E posto lá fez-se cumprir a minha missão. Certo. E continuo por lá. Feliz ou infelizmente estou por cá. Fui convidado na Doce TV e desde já agradecer mais uma vez a produção. Certo. E sem esquecer a Icentec. O nosso boss. Icentec. Meu irmão, meu amigo e meu caçula. Certo. Ele faz parte da história da minha vida. O O Icentec, a Essêncio Kizange. Certo. Assim, é o CEO da Icentec. Estamos a falar sobre... Poderíamos brindar, desculpa. Ah, está à vontade. Obrigado. Pelo Icentec. Pelo Icentec. Certo. Eu tudo ela não está com o meu. Assim, o Icentec não vai ficar feliz. Não porque vai. ele é quem mandou Não, vou comer. esse nosso prato. Não, está à vontade, tudo ela. Está à vontade. Vou comendo. Certo. A conversa está top, picante. Então é necessário que eu preste atenção na conversa. Vou comendo para relaxar. Enquanto vai fazendo a pergunta, vou provando. Estávamos a falar sobre os eventos. Ok. Certo. Tudo que o Dr. Dala fala, o programa vira como posso dizer, vira calanca na província de Benguela. Tudo que tu falas. Tipo, o município, Coló e outros calões. Queres argumentar sobre isso? Vamos. Dallas. É assim, a princípio é necessário que percebamos que cada um tem uma missão na Terra. Certo. Existem pessoas que nasceram para bater. Certo. Tu podes se mentir, não, sou eu, vou fazer. Tem um ditado que eu aprendi com o Boss Shiva. Um abraço, Boss Shivinda, Cota Shivas, Certo. José Manuel Shivinda. Eu moderei muito por causa desse senhor. Esse senhor José Manuel Shivinda deu muito suporte. Ele fez com que eu mudasse de comportamento. Certo. Eu partia por cima das pessoas por nada e por tudo. Mas esse senhor ensinou-me que na vida não se pode resolver as coisas assim. Existem métodos mais eficazes. Certo. E hoje, se eu consigo Senhor José Manuel Shivinda. José Manuel Chivinda. Boss Shiva. Boss Shiva, muito obrigado por mudares o dador que você... Peça patrocínio do Boss Shiva. Ele vai patrocinar a coisa. Peça patrocínio do Boss Shiva. Como é que tu sabes que nós queremos patrocínio? Vocês estão diante do representante dele. Peça patrocínio. Então pede para nós, o Boss Shiva despatrocinado. Boss Shiva, Cota. Estou contigo e sabes muito bem que o teu filhão aqui ama-te muito. Por favor, dê um suporte, rapazes. Certo. A empresa, Nós estamos a Doce precisar. TV. Certo. Eu vou fazer questão de pedir que mandem essa metade ainda hoje. Certo. E o Boss veja isso. A próxima semana tem mais uma entrevista. E o Boss põe as mãos, vamos lá. Ver se colocamos o ar-condicionado aqui conforme. Certo. Mudamos a pintura, novo papel de parede, fazer o visual na empresa. Vamos entrar o ano novo em cheio. É por aí. Mas não te esqueça, tens que ter parceria com as Centec. Certo. Shiva. Boss Shiva. Estamos a contar contigo, nosso Boss Shiva. O cara é um cara. É bom ele. Levou-me ao Lubango na família. Certo. Levou-me em Vinduque no ano 2018. O dador que você já foi em Vinduque. Fui a Vinduque com o Boss Chivas. E na altura eu nem tinha passaporte. Estavas em que cidade lá em Vinduque? Em Vinduque eu normalmente estava a escapar a cidade, né? Não fixei perfeitamente, os nomes são em inglês. Não fixei perfeitamente. Mas prontos, eu estive hospedado na hospedaria da... o nome também estava a escapar. DJ, deixa eu cortar essa parte para não parecer muito legal. Sabes, né? Sério. Pronto, estive em Vinduque com o Boss Shiva. Estive em Vinduque com o Boss Shiva no ano 2018. Tudo por conta dele, sob custódia dele. Então tenho o máximo respeito e um carinho enorme por esse cota. Certo. Tem mais outros cotas que eu prefiro não divulgar. Tem um cota daqui do município. Outro dela, divulga mesmo todos eles, já vão acompanhar o vídeo aí, vão ser nossos patrocinadores. Não, mas esse prefiro não divulgá-lo porque eu não gosto de estar exposto. Certo. Então ele vai nos patrocinar, mas vai dar um suporte em meu nome. Certo. Não vai ser necessário eu divulgar o nome dele. Ele sabe quem é, ele vai ver o vídeo e ele sabe que eu dou muita consideração por esse cota, pelo que tem feito por mim, certo, ou por nós no município. Há uma passagem que diz que disponibilidade não tem preço. Certo. E o cota é disponível. Certo. Não importa em que situação, circunstância tu te encontras, ele faz intervenção com cabeça, tronco e membros. Então eu, fico sem palavra. Elogio vai ser exagero.
porque o pessoal ao redor vai entender que é bajulação, ok, mas não é isso aí. O Cota faz as coisas por amor e de coração. Prefiro não divulgar o nome dele porque ele não gosta. Se fosse para isso, eu colocaria o nome nas rádios. Já o Boss Shiva, ele é liberal, ele prefere ser o Boss Xixi. É lenda. É por Boss aí. Shiva é uma lenda. Tudo voltando na cena dos eventos, Certo. o Dadox dela também criou muita rivalidade entre produtores de eventos. Nós temos acompanhado as redes sociais, né, do Tio Dallas, até porque estamos num grupo em comum e nós lá vimos que o Dadox dela está contra um grupo e esse grupo é a MSK. O que o Dadox dela tem a falar sobre a MSK? Não, são meus amigos. Não tenho nenhum problema com nenhum deles. Com nenhum dos elementos da MSK. Certo. Eu sou muito amigo do Sérgio, máximo respeito. Sérgio Catiavala, estou contigo, uma tropa, Certo. eu não te largo. Só fiquei triste com o comportamento de um dos elementos da MSK, nesse caso, que é o irmão mais velho do Sérgio e mano dele, né? Certo. Que é o Alcides Matias. Tenho que divulgar o nome. Alcides Matias. O que ele fez feriu-me por acaso no passado, né? Certo. Na época da pandemia, eu era o único que fazia atividades. As atividades amanheciam. Certo. Tu não podes te comparar comigo. Tu não sabes como é que eu fazia as coisas para as atividades poderem amanhecer. Então, pronto, toda a visibilidade, não sei se não podia estar falando. Não, o programa aqui é aberto. Tá bem, toda a visibilidade nele, não poderia estar falando dele. E também já agora queremos convidar o Alcides também para estar aqui. Lógico. Certo, para falar sobre o Dadox dela. Certo, então eles são todos meus irmãos. Certo. Só achei estranho, numa reunião que foi realizada, o Ministério da Cultura, a Direção dos Bombeiros, da Proteção Civil nesse caso, Certo. desculpa, e o Comando Municipal do Lubito. O Alcides lá, quando falava relativamente, aconselhavam sobre A Covid. lógico, naquela altura, né, falava sobre a Covid e as medidas que poderia se usar para poder prevenir, o que poderia se evitar. Certo. Perguntou-se, lá falou-se e não mencionou-se o nome de ninguém, mas Alcides, ele levanta e diz como é que está-se a proibir ou está-se a fazer intervenção nas outras atividades, mas no Hotel Vunjiquita tem uma festa que foi até às 5 horas. Certo. E era uma festa que eu já tivera realizado. Por acaso... Então quer dizer que ele tentou te chibar. Não, ele o fez. Certo, te chibou. Chibou-me, mas sem ele saber que o pessoal dos serviços que estava lá a trabalhar é um pessoal que faz parte do município. E esse assunto do Alcides Matias é quem te levou tu chegares num grupo e publicares os manos que se davam que eram os donos. Não foi esse assunto. Nós do grupo dos produtores de eventos do Lubito, graças a Deus eu faço parte desse grupo, e já abordou-se relativamente ao, como é que diz, a posição que colocavam-se alguns colegas. Certo. Só que a MSK, né? Não queria mesmo falar deles para não estar a dar visibilidade. Não, mas tá por causa do programa vou falar. Certo. Depois da festa com a Força Suprema, Certo. que bateu no iceberg, eles ficaram Rochou a festa da... Sim, bateu no iceberg. Certo. Ficaram a perceber que na festa existe rocha. Certo. Os colegas achavam que na festa não existia rocha. Então, alguns, né, elementos do grupo intitulavam-se como os melhores do Lubito. Certo. Não é possível. Vocês serão os melhores do Lubito. Temos que saber a história de cada um. Certo. O melhor grupo da Zona Alta, para mim, e eu acompanho a história, Certo. é a Zona Tribal, a ZTL, a Zona Tribal. Certo. A Zona Tribal fez o pessoal da Baixa subir, porque não é fácil. Nós temos que ser francos em admitir que o pessoal da Cidade Baixa não soube à tona as atividades da Zona Alta. Certo. A Zona Tribal fez isso, e eu da Dox Dallas fiz isso. No Hotel Vunjiquita, o pessoal da Zona Baixa subiu. Então, entre a Dadox dela e a MSK, quem é o melhor? Não, eu não sou melhor que os outros, nunca intitulei porque eu sou sozinho. Certo. Eles são um elenco. Certo. E no elenco deles, o O pessoal... Dadox tem bife com o elenco completo.
Não, nunca tive. Só com o Alcides Matias. Nem com o Alcides tenho bife. Certo. Simplesmente reivindiquei o comportamento dele que manifestou diante das autoridades. Certo. Sem ele saber que eu faço parte do movimento. Certo. Do movimento espontâneo. Certo. É por aí. Dadox Dala, segunda dos Kunangas. Quero estar a debater aqui sobre a segunda dos Kunangas. O que aconteceu afinal realmente? Não, podemos falar. Aqui é fogo. Certo. Livre. Eu tenho que falar o que sei. Certo. É assim, acho que havia um mal-entendido, né? Um mal-entendido, um problema de interpretação no lado de alguns cotas daqui da rua em função de ouvir dizer. Certo. O ouvir dizer estraga muita coisa. A segunda dos Kunangas é um conceito criado pelo Armindo Pássaro, Dodós Bicuco, o famoso FM que nós chamamos de presidente, o Mr. Mauro, que é o nosso cota Mauro, o Lau M, o cota Nelson, e tem mais alguns integrantes que já não fazem parte do mesmo elenco. Certo. Eu, quando saio, no ano passado, de Luanda para cá, eu já vi as publicações, pode, segunda dos Kunangas, mas bebia-se na rolote do famoso, só bebia-se com uma música. Estava-se dando a iniciativa de decorar, mas não era a decoração aquela, certo, conforme tinha que ser. Bebia-se com uma músicazinha, acompanhava-se, mas a segunda já foi atraindo e chamando a atenção. Então, com a minha chegada, eu simplesmente dei um input. Certo. Dei um input, né, que é um empurrão. A segunda dos Kunangas. Sim, dei um empurrão. Mas O pessoal do Lubito pensava que a segunda dos Kunangas era da Dadox Dala. Não, porque eu sou o município dentro da Rua da Fapa. Eu represento a Rua da Fapa a nível nacional do país e internacional. Acho que as pessoas não percebem isso. É por aí. Eu elevo o nome da Rua da Fapa em grandes dimensões. Certo. Entre eu e muita gente da Rua da Fapa existe uma diferença abismal. Certo. Acho que não percebem isso. Certo, não percebe. Estava a explicar da segunda. Prontos. Então, retomando o assunto da segunda. Então, a segunda é nada mais nada menos do que o ambiente dos cotas da rua, que tiveram o meu suporte para abrilhantar, né? Hoje a segunda tem um brilho fora de série. Eu fico feliz por ser o ambiente da nossa rua. Isso quer dizer que a rua nunca vai morrer. Certo. Certo. Quando um dia a segunda tentar cair, vai surgir mais um outro tema que vai explodir a nível da província. Certo. Então, eu não sou o responsável da segunda, não sou o mentor, certo, mas tiveram o meu input, o meu empurrão para poderem atingir essa dimensão. Certo. Porque fui eu, né, quem mostrei, quem faz isso, quem faz aquilo, vamos trabalhar com isso e com aquilo. Tanto mais que quando pediu-se para poder parar a segunda dos Kunanga, a dona Graça, no Miramar, fez confusão porque está-se a criar desorganização, tem que parar a segunda dos Kunanga. Fui eu quem fiz os contatos, certo, envolvi o que eu poderia envolver. Eu pedi ao Heitor Sangambo, já um abraço ao Heitor Sangambo, meu tropa, meu amigo Mocota. Heitor Sangambo, o pastor da meu amigo, juventude. pastor da juventude. Também já passou por aqui. Tenho estado com ele aqui e lá na metrópole do país, Luanda, nesse caso. Certo. Certo. O Heitor Sangambo colocou-me em direito. Eu em direito falei que está a haver intervenção, por razões tal, prefiro não citar, porque vai envolver algumas entidades, tenho que preservar o bom nome, certo, das entidades. O Heitor Sangambo colocou-me em direito, eu tenho vídeos no meu telemóvel. O Heitor Sangambo a entrevistar o pessoal lá, então veio por mim, né? Colocou-me em direito, eu falei o que tinha que falar e aí a segunda avançou, já não pararam a segunda, certo, porque os cotas estavam desmoralizados, eles por acaso tinham um contacto ou outro, mas não sabiam como é que poderia se dar o remate final. Certo. Fui eu quem pedi para poderem trazer materiais, equipamentos, em parceria ou em companhia ou na ajuda do Defest, que também fez parte do elenco da segunda, certo, e já não faz mais, então fui eu quem pedi isso. Isso tudo aqui não é necessário que eu fale ao público, as pessoas têm que saber, não gostaria que fosse assim, mas certo, infelizmente estamos diante de uma entrevista, né, que a situação é totalmente aberta, eu não posso esconder isso. E já agora, o Dadox Dala não faz mais parte da segunda dos Kunanga? Não ajuda, nem nada? Não, eu faço parte por serem... Ou estão a ser ingratos? Não, nunca foram ingratos, somos cotas. Não posso tratá-los de ingratos por serem primeiro adultos e responsáveis e chefes de família. Certo.
Desculpa, se eu estar a tratar de ingrato, estaria a faltar respeito diretamente. Certo. No elenco deles tem cotas que já fizeram muito por mim. E eles também, no elenco deles, tem Quem cotas citar quais as cotas que fizeram muito pelo Dadox. Não, Pelo Dadox. prefiro não citá-lo para evitar um ciúme naquele seio, a perca de consideração Certo. por uns ou por outros. Certo. Mas alguns cotas sabem que já fizeram muito por mim e pronto. Se eu sou da Dox, também teve a mão deles. Certo. E aí, então, se a segunda também é segunda, porque teve também o meu suporte e a minha mão. Certo. E é mais ou menos isso. Ei, Dadox Dala, estamos quase a terminar aqui a nossa conversa, mas Dadox Dala não está comendo nada. Eu é que vou acabar isso tudo hoje. Não, infelizmente, Já estás eu completo. pedi, não pedi um KFC. Certo. E O KFC não daqui a uns chega. 5 minutinhos ou 10 minutinhos deve estar a chegar. É sabido, estamos a encomendar a partir de Benguela, né? O município do Lubito não tem KFC. Pedi um KFC, então prefiro não comer excessivamente para não ficar empaturrado. Eu tenho aqui uma questão muito séria. Espero que respondas com clareza. Assim, Dadox Dala, tu te consideras como um mulherengo porque é visto ou é ouvido que Dadox Dala tem muitas namoradas? Olha, Adoço, visual é mesmo pra você, adoço. Visual é mesmo pra você, é foda.